Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Nesta noite, irmãos, Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6. Apenas o verso de número 7. Gálatas, capítulo 6, e verso de número 7. A palavra de Deus diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. A parte B desse versículo novamente: pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Amém. Podemos assentar. Amados, nós encerramos aqui na semana passada, uma série de mensagens e estávamos em oração já há algum tempo, pedindo a Deus uma direção para um tema, para nós estarmos aqui ministrando, nesta que provavelmente será a última série deste ano. E confesso aos irmãos que vieram alguns temas à minha mente, mas somente ontem é que o Senhor colocou no meu coração esse tema, que nós vamos chamar de uma série denominada Escolhas. E esta série, irmãos, eu pretendo com ela trazer uma reflexão às nossas vidas, porque nós fazemos escolhas, durante a nossa vida, todos os dias da nossa vida, e muitas vezes nós não nos atentamos para a importância das nossas escolhas. Algumas são simples, outras são complexas, mas todas elas afetam e trazem consequência. Toda escolha, toda decisão que nós tomamos, irmãos, ela gera uma consequência positiva ou negativa na nossa vida. E o Senhor, quando colocou essa palavra, no meu coração, o Senhor me fez entender, irmãos, que é um privilégio para nós podermos fazer escolhas. Deus não nos fez robôs, Deus nos deu a oportunidade de escolher. E durante a nossa vida, nós temos então essa prerrogativa, de fazermos escolhas. Mas essas escolhas muitas vezes elas se tornam tão normais na nossa vida, que a gente acaba fazendo escolhas no automático. Às vezes a gente toma decisões impensadas, toma decisões por ser uma rotina, e a gente acaba não levando em conta aquilo que estamos fazendo. E a ideia desta série, irmãos, é nos levar a pensar um pouquinho melhor sobre as escolhas que nós fazemos. O que me chamou a atenção esses dias, eu estava lendo um livro do pastor Craig Groeschel. Esse livro tem por título Pense à Frente. E esse livro, esse autor, ele apresenta algo assustador. Ele diz que especialistas estimam que nós tomamos... Quantas decisões você acha que você toma por dia? Chuta um número aí. Alguém? Quantas decisões você acha? Quem é que acha que toma mais do que 50 decisões num dia? Quem toma mais de 100 decisões no dia aqui? 200.
Irmãos, os especialistas estimam que nós chegamos a tomar 35 mil decisões num único dia. 35 mil. Eu acredito que esse número te assustou também. E sabe por que a gente não percebe isso, irmãos? Porque muitas das nossas decisões estão no automático. E esse pastor começa a dizer no livro: quando você acorda, teu despertador toca, você precisa escolher: eu vou pôr no modo soneca ou eu vou levantar? E você escolhe: eu vou acordar ou vou ficar mais um pouquinho? E você levanta. E aí você tem que escolher a roupa que você vai vestir. Você vai escolher o sapato que você vai colocar. E aí você fala: agora eu vou tomar café ou não vou tomar café? Eu vou tomar café ou vou tomar um suco? Eu vou comer pão ou eu vou comer torrada? Na torrada eu vou passar manteiga ou eu vou passar uma geleia? Agora eu vou para o trabalho. Qual o melhor caminho para mim ir para o trabalho? Quando chega no trabalho, eu cumprimento ou não cumprimento meu colega de trabalho? Eu sorrio para ele ou não? E aí vem todas as decisões que você toma normalmente no dia. E você chega para almoçar: o que eu vou comer no almoço? Eu vou comer salada ou não? E assim vai: eu vou repetir o meu prato ou não? Vou comer sobremesa ou não? Irmão, você parou para pensar que é possível esse tanto de decisões? E a gente não percebe a maioria delas, irmãos. A gente toma decisões e faz escolhas sem pensar no que nós estamos fazendo. E todas as escolhas que nós fazemos geram consequências. Por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessas próximas semanas. Entre tantas escolhas, irmãos, nós precisamos entender que algumas delas afetarão o nosso dia. Outras afetarão a nossa semana. Outras afetarão a nossa vida. E algumas afetarão até a eternidade. Então, há um grau de escolhas. Algumas afetarão algo imediato. Outras talvez demorarão para afetar a nossa vida. Mas todas elas trarão uma consequência. Seja algo bom ou seja algo ruim. Outra coisa que nós precisamos entender quanto às escolhas é que cada escolha que nós fazemos afeta também áreas diferentes da nossa vida. Não só no prazo, mas também nas áreas da nossa vida. Há escolhas que você faz que irão afetar o seu desempenho no teu trabalho. Há escolhas que você faz que afetarão a sua carreira profissional. Há escolhas que você faz que afetarão a sua saúde. Há escolhas que você faz que afetarão as suas finanças. Há escolhas que você faz que afetarão a sua vida ao longo de todo ano, em todas as áreas. Veja como isso é importante. E quando a gente fala sobre isso, irmãos, nós precisamos entender que pequenas escolhas erradas, repetidas dia a dia, podem trazer grandes problemas no futuro. Não só as grandes escolhas que você faz te afetarão, mas as pequenas escolhas erradas que você faz ao longo da sua vida podem trazer grandes problemas no seu futuro. Eu estava lendo esses dias, irmãos, uma matéria, e nessa matéria era sobre aviação, e nessa matéria o especialista disse o seguinte: se um avião sair de um aeroporto para um país distante e o piloto fizer um desvio de 1 grau na saída do aeroporto fora da rota, dependendo do destino que ele for, ele vai chegar no destino a quilômetros de distância da onde era para ele pousar. 1 grau. 1 grau não é nada, irmãos.
Nós temos aqui o irmão Leonildo, que é construtor. Se um pedreiro for fazer um prédio, Leonildo, de 15 andares, e na primeira carreira de tijolo ele fizer fora do prumo, o que vai acontecer lá no final? Essa parede vai ter metros de deslocamento, não é verdade? Se ele errar aqui na primeira fila de tijolo que ele assentar, ele colocar 1 centímetro errado ou 2 centímetros, quanto maior for o prédio, maior essa parede, mais essa parede vai ficar encurvada. E o que isso quer nos dizer, irmãos? Que as nossas pequenas escolhas do dia a dia podem lá no fim da nossa vida também gerar grandes problemas. Por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Se você escolher se alimentar mal todo dia, o que vai acontecer lá na frente? Você vai ter um grande problema. Se você escolher não fazer nenhuma atividade física e apenas comer e dormir, são escolhas pequenas, mas o que vai acontecer lá na frente? Grandes problemas. Então as nossas escolhas, irmãos, por menor que elas sejam, elas afetarão a nossa vida, talvez de maneira grande lá na frente. Então, quando falamos sobre escolhas, irmãos, nós precisamos entender que pelo fato de todos os dias nós fazemos escolhas, e por isso eu quis citar aqui algumas escolhas que nós fazemos, a gente acaba fazendo tudo no automático. E às vezes, irmãos, a gente cria hábitos errados. A gente começa com escolhas erradas e cria hábitos errados, e que a gente não corrige ao longo da vida. E isso vai trazer para nós consequências terríveis lá na frente. Então, o propósito, irmãos, dessa série é nós entendermos que muitas vezes essa decisão, essa escolha que a gente faz de maneira displicente, elas podem gerar consequências desastrosas. Então, a ideia é fazer o quê? Olhar para a Bíblia. Olhar para a Bíblia e tentar mostrar o que a Bíblia nos ensina com respeito a algumas escolhas que nós temos que fazer. O salmista Davi, irmãos, no Salmo 25, esse salmo é um salmo de clamor a Deus, e quando chega no verso 12 deste salmo, ele diz assim que o homem que teme ao Senhor será instruído por Deus nas suas escolhas. Então, um homem que teme a Deus, ele vai fazer as suas escolhas de acordo com a direção de Deus. E então, ele vai ser sábio nas suas escolhas. Quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração, irmão, sobre esse tema, ele quis dizer o seguinte ao meu coração: embora nós tenhamos a liberdade de escolher, mas Deus tem prazer em que nós consultemos a vontade dele antes de escolher. Não é porque nós temos liberdade de escolher, irmãos, que nós devemos escolher apenas pelo nosso desejo ou pela nossa vontade. Deus deseja que nós, ao fazermos as nossas escolhas, nós estejamos pedindo a Ele direção. Senhor, o que eu devo fazer? Como eu devo fazer? De que maneira eu devo resolver esse problema? Que carreira eu devo seguir? Em que emprego eu devo trabalhar? Muitas vezes, irmãos, são coisas que a gente escolhe e se esquece de pedir para Deus. E depois a gente lamenta lá na frente. E a gente diz: puxa vida, eu não devia ter entrado nessa empresa. Eu não devia ter trabalhado nesse lugar. Só tive problema, só tive desavenças, só tive confusões. Mas por quê? Porque as minhas escolhas foram escolhas erradas. Talvez eu tenha escolhido por um desejo do meu coração. Talvez eu tenha escolhido porque eu achei que aquele salário é que ia resolver o meu problema. Talvez eu escolhi
porque eu achei que as pessoas ali eram diferentes do que na verdade eram. E eu, na verdade, eu fiz escolhas por aquilo que eu achava. E eu não orei, eu não pedi a direção de Deus, eu não pedi a orientação do Senhor, eu tomei uma decisão precipitada, eu fiz uma escolha impensada, e isso vai gerar o quê? Problemas na minha vida. Irmãos, e a Bíblia nos instrui sobre tudo. E esse texto que nós lemos aqui de Gálatas capítulo 6, verso 7, a parte B do versículo diz o quê? Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Se eu plantar algo, é isso que eu vou colher. Então as minhas escolhas, elas trarão consequências. Aquilo que eu decidi fazer vai trazer consequência, e consequências às vezes em grande escala. Quando você planta algo, você lança uma semente na terra, você não colhe só uma semente, você colhe várias frutas ou várias sementes daquela que você plantou. Então aquilo se multiplica, e as consequências, boas ou ruins, muitas vezes elas serão multiplicadas num grau muito maior do que aquilo que a gente plantou. É por isso que nós precisamos pensar muito bem antes de tomarmos as nossas decisões e fazermos as nossas escolhas. Então, quando Deus ministrou isso ao meu coração, irmãos, eu comecei a trabalhar esse tema, eu comecei a meditar nas possibilidades daquilo que nós vamos falar durante as semanas, e eu comecei a ver, irmãos, o quanto isso é importante na nossa vida. E o quanto às vezes a gente despreza as nossas escolhas, ou fazemos escolhas impensadas, irrefletidas, e por isso colhemos tantos males na nossa vida, colhemos tantos dissabores, colhemos às vezes tantas tristezas na nossa vida. E quando eu olho para a Bíblia, irmãos, eu vejo que a Bíblia, ela está repleta de exemplos de boas escolhas. Quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos ver muitos exemplos, muitos. E nós vamos meditar sobre isso aqui durante essas semanas. Exemplos de boas escolhas que foram feitas e que trouxeram ótimos resultados. Mas a Bíblia também traz exemplo de escolhas ruins. É por isso que a Bíblia é maravilhosa, irmãos. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia é um registro histórico e inspirada por Deus. E quando a Bíblia traz as boas escolhas que foram feitas por homens de Deus, é para nos ensinar a imitar esses homens nas escolhas que eles fizeram. E quando a Bíblia também registra escolhas ruins que homens de Deus também fizeram, ela está nos advertindo: tome cuidado com as escolhas que você faz. O apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo que foi registrado na Bíblia é para exemplo nosso, para que a gente não cometa os mesmos erros, para que a gente não faça as mesmas escolhas erradas que esses homens de Deus fizeram. E quando a gente olha para essas histórias, irmãos, a gente começa a meditar que as boas escolhas ou as escolhas ruins, elas afetaram não só a pessoa que tomou aquela decisão, mas nós vamos ver aqui exemplos na Bíblia de pessoas que tomaram uma decisão boa, e essa decisão boa afetou, trouxe consequências positivas, não só para a pessoa, mas para a família dela, para a nação dela, em alguns casos até para a humanidade. Já as escolhas ruins também trouxeram consequências ruins, não só para a pessoa, mas para pessoas próximas, para familiares, para gerações futuras e até para a humanidade. Então, uma escolha ruim, ela não afeta só você. É por isso que a gente precisa, irmãos, pensar sobre isso. É por isso que o Espírito Santo me levou a trazer esse tema para cada um de nós refletir. Às vezes a gente fala assim,
eu me responsabilizo pelas minhas ações, se eu errar, é eu que vou sofrer. E a gente esquece, irmãos, que às vezes não é você só que vai sofrer. Às vezes uma decisão errada tua vai levar seus filhos a sofrerem, seus netos vão sofrer, as gerações futuras vão sofrer por causa da decisão que você tomou errada. Por causa da decisão que a escolha que você fez ruim, vai gerar consequências cada vez maiores para aqueles que estão próximos, ou para aqueles que virão ainda a nascer. Então, nós precisamos, irmãos, refletir sobre as nossas escolhas, porque essas escolhas, elas afetarão, talvez, muitas pessoas. E eu quero então, irmãos, ao longo dessas semanas, parar para refletir com os irmãos sobre essas escolhas. Nós vamos falar aqui de algumas escolhas que a Bíblia registra, e escolhas que trouxeram, né, uma colheita abençoada, mas também escolhas que trouxeram prejuízos, para que a gente possa aprender com esses exemplos da Bíblia, para que a gente possa, irmãos, refletir, né, com esses exemplos da Bíblia, e quem sabe evitarmos tomar uma escolha incorreta, uma escolha errada, que nós possamos evitar tomar decisões erradas, que poderão afetar a nossa vida. Se você estiver disposto então, e quiser aprender sobre isso, irmãos, eu quero convidar você para estar aqui nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre isso, nós vamos abordar esse tema, né, de maneira assim muito mais profunda. E nesta noite a ideia era justamente trazer esta mensagem introdutória para mostrar sobre aquilo que nós vamos falar. Então, nessa noite eu quero que você saia daqui pensando um pouquinho sobre as suas escolhas. Eu gostaria que você saísse daqui nesta noite já fazendo um exercício das escolhas que você toma. E que você possa pensar um pouquinho mais antes de fazer as escolhas. Então eu quero lançar aqui já nessa primeira ministração, eu quero lançar um desafio na vida de todos os irmãos. A partir de hoje, comece a pensar um pouco mais em cada escolha que você faz no seu dia. E comece a refletir em que consequências essa escolha poderá trazer na sua vida. Então, a partir do momento que você sair daqui, você já terá que fazer escolhas. Então, que você possa pensar um pouco sobre isso. As escolhas que eu vou fazer na minha vida, de que maneira elas afetarão não só o hoje, mas o meu futuro. As escolhas que eu estou tomando dia a dia, de que maneira elas irão gerar consequências na minha vida lá na frente. Eu creio que se nós fizermos, irmãos, esse exercício com sinceridade, nós vamos mudar alguns hábitos na nossa vida. Nós vamos corrigir algumas escolhas erradas que nós temos feito constantemente. Eu creio que se a gente parar para pensar um pouquinho nisso, nós vamos ver que vale a pena. Às vezes um esforço, vale a pena a gente desligar a chave do automático e começar a pensar um pouquinho mais naquilo que a gente está fazendo. Eu creio que esse tema vai nos levar a buscar mais a presença de Deus. Eu creio que esse tema vai nos levar a depender um pouco mais de Deus. E eu creio que você vai entender ao longo dessa série que aquilo que parece ser tão comum, aquelas escolhas que parecem ser tão comuns, muitas vezes nós precisamos pedir a direção de Deus. Nós precisamos pedir que Deus nos dê sabedoria,
Que Deus nos traga uma revelação, uma direção, para que a gente não tome escolhas erradas. Se você tomar uma decisão errada, irmãos, essa decisão pode te levar para um caminho totalmente diferente para aquilo que é o alvo da sua vida. Se você quer pegar uma estrada com destino e você pegar a estrada errada, você nunca chegará àquele destino. Se você pegar atalhos na sua vida, fizer escolhas erradas na sua vida, esses atalhos podem levar você longe daquilo que você planejou. Ou pior ainda, podem levar você longe daquilo que Deus planejou para você. Então, irmãos, cada um de nós nasceu com um propósito. Cada um de nós nasceu com um plano. Deus tem planos na nossa vida. E as nossas escolhas muitas vezes têm nos levado para longe desse plano. E cada vez que nós tomamos decisões que saem do plano de Deus, nós vamos colher o que nós plantamos. Cada vez que nós tomamos decisões que estão em desacordo com aquilo que Deus quer para a nossa vida, a gente pode até atingir objetivos pessoais, mas objetivos pessoais distantes dos propósitos que Deus tem na nossa vida, irmãos, são escolhas erradas. Nós não estaremos fazendo aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu quero finalizar, irmãos, nessa noite, citando aqui uma parábola que Jesus contou lá em Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 16. Jesus conta uma parábola de um homem que ele tinha um campo, e esse campo produziu muito. Esse campo que esse homem tinha produziu além do que ele estava esperando. O resultado foi muito bom. E esse homem então, ele olhou para aquela colheita que ele fez e ele disse: e agora, o que eu vou fazer? Eu colhi tanto que os meus celeiros não cabem aquilo que eu colhi. Então ele diz assim: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros velhos, vou fazer celeiros novos e maiores, e eu vou colocar toda essa colheita, essa safra dentro desses celeiros. E aí depois que eu colocar essa safra dentro desses celeiros, eu vou dizer para minha alma: alma, você tem riqueza para muitos anos. Na Nova Almeida Atualizada, na versão Nova Almeida Atualizada, diz assim: eu direi à minha alma, você tem depósito para muitos anos, descanse, come, beba e aproveita a vida. Irmãos, esse campo produziu muito, além do que esse homem esperava. E aí ele toma uma decisão, ele faz uma escolha. Ele diz: eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer celeiros maiores. E ele diz: eu vou guardar esse mantimento no meu celeiro, e eu vou dizer para a minha alma: come, bebe, folga e viva a tua vida, porque você tem depósito para muitos anos. Em outras palavras, irmão, na linguagem de hoje, é como se esse homem estivesse dizendo: a minha aposentadoria está garantida, agora é só viver a vida. Mas sabe o que acontece com esse homem da parábola? Deus diz para ele, naquele mesmo dia: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Escolhas. O que Jesus está dizendo nessa parábola é que você não vê esse homem em momento algum dizendo: Deus, obrigado pela colheita. Mas Deus, o que eu faço agora? Esse homem não está dizendo: Senhor, o
senhor acha que eu devo construir celeiros maiores? Senhor, o senhor acha que eu devo mesmo armazenar isso? Será que é o melhor negócio eu guardar todos esses cereais nos celeiros ou não? Se ele tivesse feito essa oração e buscado uma direção de Deus para tomar a sua escolha, para fazer a sua escolha, eu creio que Deus lhe daria uma outra direção. Deus lhe daria um outro comando. Mas o que Jesus quer ensinar nessa parábola também é que nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso, irmãos, as nossas escolhas são baseadas no hoje. Mas Deus conhece o amanhã. Ele conhece o amanhã. Eu tenho visto, irmãos, e acompanhado na internet muitas pessoas, muitos brasileiros que, por causa da situação do Brasil, estão saindo do Brasil. Muitos empresários estão saindo daqui do Brasil, indo para países aqui da América do Sul, para os Estados Unidos, para a Europa, por causa da situação do Brasil, daquilo que nós estamos vivendo no Brasil. E quando a gente olha para a situação, irmãos, realmente está difícil. Porque a gente vê corrupção que continua. Eu ouvi algo hoje acerca daquele conflito que aconteceu ali naquela favela do Rio de Janeiro. Eu vi duas coisas. Primeiro eu vi o vídeo de uma mãe, não sei se os irmãos viram isso, uma mãe evangélica, que estava ali diante do corpo do filho que foi morto, naquele conflito, naquela guerra que houve ali entre traficantes e polícia. O filho dessa irmã morreu, e ela falava ali em alto e bom som, e ela dizia: eu disse para o meu filho ainda ontem, filho, abandona essa vida, se agarre com Jesus, porque isso só vai trazer desgraça na sua vida. E ela chorando, irmãos, ela disse: agora ele está aqui morto, não há mais o que fazer. Mas foi uma escolha dele. Então eu vejo o relato dessa mãe, claro que a gente se sensibiliza com as mães, muitas como esta choraram por seus filhos, e esses filhos acabaram mortos. Mas a outra coisa que eu vi, irmãos, como notícia, é que o governo está estudando enviar recursos para as famílias dos traficantes, para ajudar eles. E isso causa indignação, irmãos. Por quê? Porque é o dinheiro do nosso imposto. É dinheiro do nosso imposto. Os traficantes sabem as consequências da decisão que eles estão tomando, o risco que eles estão correndo. Agora eu te pergunto, e as famílias de milhares de pessoas que são assassinadas todos os dias pelos traficantes e que não têm ajuda do governo? Os traficantes matam gente todo dia na rua. Outro dia uma jovem foi assassinada lá no Uber, no Rio de Janeiro. Outro dia uma jovem morreu também porque estava com drone. E o assassino queria, o traficante queria o drone dela. Ela ameaçou não dar, ele matou. Eles matam por causa de um celular. E aí a gente para pensar, irmãos, realmente a situação está difícil. E quando você olha tudo isso, você fala, está difícil viver nesse país. Mas, irmãos, ao mesmo tempo que eu vejo vários empresários saindo, indo para outros lugares, a gente tem que perguntar: Senhor, que escolhas eu devo fazer? Não está fácil mesmo viver aqui.
A gente vê tanta injustiça, irmãos, tanta inversão de valores. A gente vê a justiça que não acontece, cumprimento de leis que não acontece, o trabalhador é punido, o criminoso muitas vezes está solto. A gente vê pessoas inocentes presas e vê traficantes soltos, assassinos soltos. E a gente diz: está difícil. Mas, irmãos, nós temos que pedir direção para que a gente não tome nenhuma escolha, não faça nenhuma escolha errada. Eu concordo que está difícil, mas quem garante que quem está saindo daqui indo para outros países também, esse outro país também não vai ficar ruim daqui a pouco? Às vezes a pessoa desfaz de tudo que ela tem aqui, vai para um país, achando que vai dar tudo certo, e chega lá, irmão, dá tudo errado. Por quê? Escolhas erradas. Eu vi outro dia um relato de um jovem aqui de Maringá, foi para os Estados Unidos com a família, vendeu casa, vendeu carro, tudo que ele tinha aqui para ir para os Estados Unidos, irmão. Lá a gente ouve falar, todo mundo ganha dinheiro lá, Ele perdeu tudo lá. E agora ele está vendendo o único carro que restou para tentar vir embora, comprar passagem para vir embora para o Brasil de novo. Ele diz: eu perdi uma casa, perdi um carro, perdi uma moto, tudo que eu tinha. Eu fui para os Estados Unidos e perdi. E perdi mais, perdi meu casamento, que minha esposa arrumou outro homem aqui e separou de mim, e eu estou voltando para casa sem nada. E ele disse: eu sou de Maringá, no Paraná. Ele falou: vou voltar a trabalhar de motorista de caminhão no Brasil, porque eu perdi tudo. Veja, irmãos, por que isso? Escolhas erradas. Escolhas erradas geram consequências ruins. Escolhas apressadas, impensadas, geram consequências desastrosas. Então, nessa noite, irmãos, como introdução àquilo que nós vamos falar nas próximas semanas, eu gostaria que você saísse daqui pensando e refletindo um pouquinho sobre essa palavra. Não deixe essa palavra cair no esquecimento, não. Deixe essa palavra descer ao teu coração, pense sobre isso. Que escolhas eu tenho feito? Que escolhas eu tenho pensado em fazer na minha vida? Será que são as escolhas de Deus? Será que são as escolhas que Deus quer para a minha vida? Se Deus te orientar, irmãos, a você ir para um outro lugar, mas se é Deus falando, amém, vai ser bênção. Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai abrir caminhos, Deus vai abrir portas. Mas se não for Deus, irmão, pode ser o melhor país do mundo, nada vai dar certo. Esse país, com tudo de ruim que tem, se Deus quer que você fique aqui, Ele vai te abençoar aqui. Ele vai te suprir as necessidades, Ele vai te sustentar aqui, em meio a tudo isso. Então, não tome decisões erradas, não faça escolhas erradas, porque nossas escolhas geram consequências. Amanhã, quando você acordar, comece a pensar um pouquinho em cada escolha. Pense um pouquinho melhor nas escolhas que você tem feito. Não deixe a vida correr no automático. Pare para pensar um pouquinho nas decisões que você tem tomado. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, iniciando esta nova série. Ó Deus, que fala sobre as nossas escolhas. Todos os dias, ó Deus, escolhemos, tomamos decisões, fazemos escolhas. E quantas vezes, ó Pai, nós temos feito e repetido escolhas erradas na nossa vida, sem perceber, Senhor, que lá na frente essas escolhas trarão problemas enormes na nossa vida. Senhor, quantas vezes temos tomado e feito escolhas que afetarão o nosso hoje,
o nosso amanhã, talvez a nossa vida toda e até na eternidade, Senhor. Quantas vezes temos feito escolhas erradas que afetarão diferentes áreas da nossa vida, Senhor, o trabalho, a família, a saúde, as finanças, a nossa vida espiritual e tudo mais. Senhor, nós pedimos agora que este tema, Senhor, do qual vamos tratar aqui nas próximas semanas, não seja, Senhor, simplesmente palavras vazias, mas que seja, Senhor, o Teu Espírito Santo nos levando a pensar, a refletir sobre as nossas decisões. Pai, que nós venhamos ter o temor, ó Deus, de tomar decisões erradas, que nós venhamos, ó Deus, pedir a Tua direção nas nossas decisões, Senhor, que nós venhamos pedir, Senhor, sabedoria, que nós venhamos pedir, Senhor, que o Senhor nos instrua, ó Deus, sobre as decisões que precisamos tomar, as escolhas que devemos fazer, ó Deus, para que tenhamos, ó Deus, a Tua bênção na nossa vida, para que as nossas famílias sejam abençoadas, para que as nossas gerações sejam abençoadas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço a Ti que o Senhor toque nesta vida que está ouvindo esta ministração. Ó Deus amado, que esta pessoa possa refletir sobre as escolhas que tem feito e que através da Tua palavra nós obtenhamos, ó Deus, sabedoria, ó Deus, para tomarmos decisões e escolhas certas. Em nome de Jesus, Pai, abençoe cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, ó Deus, desta palavra, ó Deus, e ministra sobre esta vida, Senhor, ministra transformação, ministra, Senhor, ó Deus, coisas novas, em nome de Jesus. Amém e amém.